Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 22 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui um candle de reversão chamado de Shooting Star, ou estrela cadente, deixando essa sombra superior com alta aqui de 0,44%. Dentro do que a gente já tinha comentado, ativo o Ibov batendo aí no patamar de resistência, 50 mil pontos, num cenário de indefinição. Seguimos dentro desse cenário de indefinição. Para o Ibov trazer um indício maior de retomada da tendência de alta, precisa estar trabalhando aí acima desses 50 mil pontos, preferencialmente 51 mil pontos, para ter uma perspectiva um pouco mais favorável de subida no curto prazo. Enquanto a gente tiver com o índice desse jeito aqui, indefinido, isso tende a mostrar que na média diversos ativos estão dessa forma. Ou seja, com a tendência indefinida, difícil de se trabalhar operando a favor de tendência, para que tenha uma relação risco-ganho mais favorável. Inclusive, uma dificuldade tremenda de encontrar ativos, pelo menos que atenda aí meus critérios de entrada. Mas, de maneira geral, se olharmos para o Ibovespa, pelo gráfico 60 minutos, ainda aqui pelo G60, o caminho mais provável seria retornar para testar os 50 mil pontos novamente, ou seja, gerar um fundo ascendente. Caso então o Ibov venha a partir do próximo candle para baixo, que voltar a fechar aí abaixo dos 49 mil pontos, por exemplo, fazendo nova mínima na hora seguinte, basicamente ele vai voltar a ficar ainda mais dentro da indefinição, dentro aí começaria a montar aqui um retângulo no gráfico diário e mantendo sua indefinição e com a probabilidade, logicamente, ficando maior de voltar para os níveis de suporte. Então vamos ver o que o Ibov vai aprontar aí para o próximo pregão, mas nesse momento, olhando para o intraday, o mais provável estaria pronto para gerar uma formação de fundo ascendente. Deveria fazer isso esse é o momento do Ibov tentar retomar sua tendência de alta de curto prazo. Vamos ver se consegue. Olhando agora para outros gráficos, PTR4, alta de 4,38%, gap de alta, conseguiu ali confirmar o que o candle do pregão passado gerou, uma sinalização positiva, fechou acima dos R$10, ponto favorável no G60 fundo ascendente, então por enquanto o ativo também apontando mais para cima, com a chance maior de poder vir a testar a resistência lá na faixa dos R$10,99. Anula essa expectativa ao retornar para baixo desse gap aberto hoje em R$ 9,82, tendo agora como suporte R$10 número redondo, inclusive bateu hoje, gerou esse fundo, e em seguida esses R$ 9,82. Para compra de swing trade eu ficaria de fora em termos de swing trade, mas para day trade ainda é possível se trabalhar na compra de day trade através de fundos ascendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,51%, batendo na resistência dos R$19,95 ou R$20, a ação bateu lá nos 20,04, perdeu força, veio para baixo do gap, sendo um pouco mais ousado, abriria a possibilidade de fazer venda na perda da mínima desse candle. Só que não é uma venda que eu vejo com a chance muito grande, vamos dizer assim, de ter um movimento muito forte para baixo. Não tem como descartar isso, porque a tendência é de baixa no médio prazo. Mas olhando para um prazo ainda acima, eu fico com a expectativa um pouco maior, que está no repique do gráfico mensal, da tendência de baixa, já iniciou esse repique, e logo um movimento aqui para baixo, até no gráfico semanal, não tenderia a ser tão forte. Mas ainda atuando a favor da tendência, seria a operação um pouco mais recomendada nesse momento em cima da Vale 5. Olhando agora para outros papéis, CTIP3, encerramento da posição comprada no pregão de hoje, ela chegou ali a ficar 2 centavos do objetivo, decidi sair logo depois que ela bateu, porque o G60 ficou bem esticado para cima. Quando ela rompeu aqui para cima, o G60 tinha ficado bem esticado. E aí eu optei pela saída nessa operação em R$ 35,24, dando um retorno de 4,85% na operação e no capital total 1%. Deixando então a rentabilidade, depois dessa operação, a rentabilidade no mês, nesse momento, do capital total em 2,25% positivo.
Olhando outros ativos, TAE11, ainda pensando na ponta compradora, ativo apresentando uma tendência de alta um pouco mais confusa, mas enfim, depois de um bom movimento de alta, a ação vai conseguindo brigar ali com a zona que antigamente era resistência, agora vem funcionando como suporte. Então, ativo para ficar atento, dependendo da sinalização que proporcionar nesse nível de suporte que ela testa, buscaria aí uma compra de swing trade em cima de TAE11, na expectativa que essa ação engrene aqui um movimento para cima no gráfico semanal, depois da boa alta na semana passada de 6,84%. Lame 4 seria outra alternativa, um pouco mais arriscada, porque nesse momento a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes, mas também eu não vejo algo tão claro de uma tendência de baixa forte nesse papel. E ela iniciou uma movimentação para cima a partir desse pregão, um fundo ainda descendente, mas com um fechamento até razoável. O candle não foi muito bom, mas o fechamento até foi bom em relação aos fundos que foram perdidos. Houve um recuo no G60, também é um ativo para ficar atento no fundo ascendente. Aqui pode trazer uma chance de buscar comprar na expectativa de retomada, de anular essa tendência, essa leve tendência de baixa. Então ainda é uma operação mais ousada para a ponta compradora, trabalhando com stop ali pelo G60 através de um fundo ascendente. SAMB 11, aí olhando um pouco para a ponta vendedora, tenta romper uma zona de resistência, o que é basicamente um retângulo que esse ativo está, gera um candle de reversão, é um candle na realidade que demonstra fraqueza em cima de um patamar de resistência, ficou no 0 a 0, mas é um ativo que, se proporcionar aqui um topo descendente depois dessa perda de força, seria uma chance mais interessante de se trabalhar na venda aqui dentro dessa congestão. Então seria um ativo para também ficar um pouco mais para venda aí nesse momento. BBSE3 trabalhando ali, testando um nível de resistência. Para buscar compra nesse papel, eu daria preferência por movimentos de correção no gráfico diário acima dos R$31, ou usando no máximo de 31 a 30,80 como suporte, não vindo mais para baixo desse patamar. E do ponto que ela tem nesse momento, do que ela fez nesse momento, se ela voltar a perder a mínima do pregão de hoje, seria uma alternativa de buscar venda, ainda a favor de perda de força no patamar de resistência e início de um movimento de baixa aqui no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.